Boa noite, galera do Raja. Aqui é o professor Alex, de História. Na semana passada, eu coloquei para vocês algumas questões para serem respondidas com base na matéria que eu já havia passado anteriormente. Bem, hoje nós vamos fazer a correção dessas questões, ok? As turmas são NEJA 101 e 102, primeiro ano, ok? A matéria, o conteúdo é decadência do Império Romano do Ocidente. A primeira questão, ela pede o seguinte: quais os principais fatores geradores da chamada crise do Império Romano, ok? Como vocês viram no vídeo, na pesquisa de vocês, a gente já havia falado, os principais fatores, quais foram eles? Primeiro, a disputa interna, a disputa pelo poder entre os generais, a disputa militar, né, pelo poder, pelo controle político do Império Romano. Isso foi enfraquecendo cada vez mais o Império. Segundo, a própria crise escravista, né? Como há uma crise, né, na conquista, na obtenção de mão de obra escrava, isso também vai acabar ocasionando uma crise econômica no Império Romano. Isso vai levar a ruir o Império Romano. E vai ter o desfecho com a invasão dos bárbaros no Império Romano, ok? Vai dar o desfecho nessa crise do Império Romano. A segunda questão é o seguinte: explique a chamada crise escravista, né? Olha, primeiro a gente tem que perceber o seguinte: a mão de obra principal no Império Romano era a mão de obra escrava. E não era do negro africano, que a gente costuma ver na história do Brasil. O escravo ele era conquistado através da guerra. Então, durante séculos, o Império Romano foi se expandindo a partir das guerras. E os conquistados eram transformados em escravos. O que vai acontecer? Esse império vai crescer muito e vai se tornar muito caro você manter essa expansão, manter as guerras. E aí o Império Romano vai reduzir o número de guerras. Reduzindo o número de guerras, o que vai acontecer? Você não vai ter mais escravos. Com a diminuição dos escravos, você diminui a mão de obra e com isso diminui a produção, que vai gerar uma crise econômica, ok? Terceira e última questão: quem eram os bárbaros? Esses bárbaros que eu falei que vão no final invadir o Império Romano. Bem, é uma questão bem complexa, né? Cada um coloca de uma maneira. Mas eu costumo falar geralmente que os bárbaros eram vistos como todos aqueles que viviam fora do Império Romano. Então você vivia fora do Império Romano, fora da cultura romana, também da cultura grega, ou dos povos, das civilizações, ou povos civilizados, você era chamado de bárbaro. Então todos aqueles que viviam fora. Então, e eram chamados, entre aspas, não civilizados. E o que nós temos de material falando sobre eles? Como a maioria dos bárbaros não sabiam ler e escrever, eles não tinham como deixar registrado sobre a vida deles, qual o material que nós temos falando sobre eles? Um material escrito pelos romanos, pelos chamados povos civilizados. Obviamente, né, que eles não vão tratar os bárbaros como povos civilizados. Né? Eles vão observar e vão falar sobre os bárbaros como incivilizados, ok? Então os bárbaros seriam esses, todos aqueles que viviam fora do domínio do Império Romano, ok? Boa noite, um abraço, até a próxima aula.